Boa tarde, pessoal do sétimo ano. Estamos aqui com mais uma aula para vocês. Essa feita é a nossa aula de número 6 e vamos continuar falando sobre as propriedades do ar, né? A aula de hoje é sobre as propriedades do ar. As aulas anteriores, vocês viram alguns aspectos, né, relacionados a essa questão do ar, né? Fizemos aí o experimento da vela, dentro do copo. Estudamos um pouco sobre o gás carbônico, o nitrogênio, o oxigênio. E nessa aula vamos dar prosseguimento aí sobre as propriedades do ar. Será que o ar possui propriedades específicas, né? Será que ele tem Será que o ar contém alguma propriedade de elasticidade, por exemplo? Será que o ar ele pode se expandir? É isso que vamos estudar nessa aula, ok? Isso e muito mais, né? Fica aqui um questionamento aqui na primeira página. Se vocês prestarem atenção aí, tem uma lupazinha no me explorando. A massa do ar. Dona Ângela, essa senhora aqui muito engraçada, queria fazer uma mensuração do peso do ar atmosférico. Será que o ar ele tem peso? Então ela resolveu fazer isso com um simples teste, né? Pegou uma régua específica, né, para o teste, e dois balões, né, duas bexigas, chamado também de bexigas, né, dois balões e 3 pedaços de barbante. Nesse experimento, Dona Ângela pensou o seguinte, que se ela colocasse os dois balões nas extremidades da régua, a régua se equilibraria, e de fato elas ficaram equilibradas. Mas ela retirou um dos balões e encheu de ar, né, soprou dentro do balão e depois voltou a colocar na régua. Ela percebeu que o lado em que ela havia colocado o ar, enchido o balão, a régua ficou pensa mais para o lado da bexiga cheia. Dona Ângela então chegou à conclusão de que o ar possui massa, né? E isso, pessoal, é um fato, né? O ar ele possui massa, sim, com certeza ele possui massa. A quantidade de gases que compõem o nosso ar o torna um ar mais denso, né? Mais pesado. A palavra denso quer dizer pesado, ok? Agora é sua vez, né? Que se você tiver tempo em casa, que eu acredito que você tenha, e tiver esses materiais, você pode repetir esse procedimento aí que a Dona Ângela fez, ok? É um fato curioso, vai despertar aí muito a curiosidade de vocês relacionada a isso. E também tem essa terceira hipótese aí embaixo, que é vocês realizarem esse teste com uma bola de futebol, né, uma bola de vôlei, de basquete, murcha, uma balança, vocês vão precisar de uma balança, para vocês estarem fazendo esse teste. Siga o passo a passo que tem aí nesse texto, ok? Vamos dar continuidade à nossa aula. Aqui nós temos um exemplo do ar que se expande, né? Será que o ar ele pode se expandir? O que vocês acham? Para aí um pouco para pensar. Será que o ar se expande? Sabemos que o ar é composto por gases como nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e outros. Mas como notamos a sua presença? Como é que notamos a sua presença, né? Quando utilizamos um ventilador, percebemos que uma massa, né, de ar é empurrada sobre o nosso rosto. Quando enchemos uma bola, percebemos que essa bola está ocupando um espaço, esse ar está ocupando um espaço dentro dessa bola elástica. E aí, nós podemos também fazer a utilização de uma seringa, sem agulha, claro. Se você tiver uma aí na sua casa, você pode fazer esse teste. Com o auxílio de uma seringa, podemos demonstrar diversas propriedades do ar. Primeiro, puxa-se o embolo para trás, né? Você vai puxar o embolo para trás, como na imagem aí. Nesse processo, você vai perceber que o espaço da seringa, que você acabou de puxar o embolo, foi preenchido de ar.
Quer ver como? Feche a ponta da seringa com o dedo, né? Com um dos seus dedos feche a ponta da seringa. Agora tente pressionar essa seringa para o estado inicial que ela estava. Empurre ela. Você vai perceber que o ar que está dentro da seringa vai ficar comprimido, né? Ele vai se comprimir e vai mostrar aí. Vamos aqui a leitura para que vocês entendam melhor. Vamos utilizar uma seringa nova, sem agulha, para isso aqui eu já li para você, né? A seringa ficará com o ar dentro dela. Marque em qual número o embolo da seringa está, para que servir de referência. No caso ali a gente vai marcar, digamos que seja uma seringa de 10 ml, de 20 ml. Aí você puxou, ficou lá em 20, né? Aí agora você tampa com o dedo e empurra o embolo de volta, né, para o ponto inicial. Você vai ver que vai haver uma dificuldade muito grande desse embolo voltar para o ponto inicial. Por quê? Porque tem um ar dentro da seringa. E esse ar não vai permitir que o embolo retorne para o ponto inicial. Mas ele vai chegar até um ponto capaz de você conseguir com sua mão, né, empurrar até aquele ponto. Por quê? Porque o ar ele pode ser comprimido, né? A compressibilidade do ar. Aí a gente fez o teste. Na seringa você vai ver aí nessa imagem, na segunda foto, a imagem de um círculo, né, com várias bolinhas dentro. Essas bolinhas representam as partículas do ar sendo comprimidas, ficando umas próximas das outras, né? Isso ocorre também, pessoal, no carro, quando você enche o pneu do carro, quando você enche o pneu da moto. O ar que vai ficar dentro desses pneus, ele vai ficar comprimido, vai ficar um ar comprimido. E esse ar comprimido é utilizado na indústria em várias coisas, pessoal. Você não imagina a quantidade de coisas que podem ser feitas com o ar comprimido. Isso é muito, essa capacidade do ar, né, do ar ser comprimido, é muito interessante. Por quê? Porque através disso vocês poderão tirar proveito em muitas coisas. Por exemplo, em que mais utilizamos o ar comprimido? Né? Em máquinas pneumáticas, pessoal. Existem ferramentas pneumáticas. Lembra daquele barulho que as máquinas fazem quando vai tirar o pneu dos carros em algumas borracharias mais equipadas? Pois é. Ali dentro tem um balão bem grande e um motor que enche aquele balão de ar, mantendo aquele ar sob pressão, um ar bem comprimido. Quando o borracheiro pega a sua ferramenta pneumática, ele injeta o ar dentro dessa ferramenta e a pressão desse ar faz com que os pneus do carro sejam retirados em velocidade enorme. Existem grampeadores pneumáticos, parafusadeiras pneumáticas, existem frisadeiras pneumáticas, serralheiras, serralheiras não, aquela máquina de serralharia. Esqueci o nome dela agora, pessoal. A serra de disco, né? Existe serra de disco pneumática. Existem várias e várias coisas utilizando o ar comprimido. Veja que interessante, né? O ar comprimido pode ser usado para várias coisas. Existe, por exemplo, quando o agente da saúde, o agente de endemias vai à sua casa, se você prestar atenção, ele utiliza um equipamento chamado pepita. A pepita ele usa para capturar as larvas do Aedes aegypti. Ok? Então ele vai lá e tira, ele comprime o embolo da pepita e quando se aproxima da larva ele solta. Quer fazer o ar dentro da pepita vai se expandir, sugando o que está do lado de fora. Aí acaba sugando e capturando a larva do mosquito Aedes aegypti. Okay? Então é uma prática aí, é uma propriedade do ar muito interessante. A compressibilidade, certo? Lembre-se dessa. Compressibilidade, ou seja, o ar pode ser comprimido. Vamos para outra característica do ar. A expansabilidade. Já vou falar na expansibilidade do ar? Pois é.
Aqui com a mesma seringa você pode também fazer o teste da expansibilidade do ar. O ar ele se expande. Quando você soltar lá, pronto, do mesmo jeito que você fez a primeira parte com a seringa aí, né, na foto número 2, agora você vai soltar o embolo. Você vai ver que ele vai retornar para o ponto que estava. Por quê? Porque o ar ele é expansível. Ele se expandiu dentro da seringa. Agora, o que acontece aqui? Ó? Vamos ver aqui o que ele está dizendo aqui. Agora solta o embolo, você notou que ele voltou à posição inicial. Se você empurrar ou puxar o embolo e depois soltar, ele voltará à posição inicial. Se você tampar bem a ponta da seringa para não sair ar, isso acontece por causa de sua propriedade chamada elasticidade. O ar também, pessoal, tem essa outra propriedade aí, que é a elasticidade. Ele tem a compressibilidade, que é quando o ar fica comprimido em um ambiente. Ele tem a expansibilidade, ele se expande dentro de um ambiente. E ele também tem elasticidade, né? O ar pode se esticar, ele tem elasticidade. No teste aí dessa foto, vocês vejam que dentro dessa bola tem várias bolinhas, mas só que elas estão separadas. Por quê? Porque o ar não está sendo comprimido aí, certo? O ar ele está normal, ele não foi comprimido. Se você puxar o embolo e soltar, ele volta de novo para aquele mesmo ponto que ele estava. Digamos que ele estivesse ali em 15 ml. Quando você puxar para 20 e soltar, ele vai voltar para os 15. Isso se o dedo continuar fechado lá na ponta, na entrada de ar, certo? Não pode deixar afrouxar, ele tem que ficar bem fechado. Se você soltar e o ar passar, ela vai vir com mais facilidade, né? Vai ser puxado com mais facilidade, porque ele vai puxar o ar de fora, externo, para dentro. Ok? Então lembre-se dessas três propriedades do ar: compressibilidade, expansibilidade e elasticidade. Olha, como eu falei, aqui é um mecânico, né? Mecânico não, um pintor automotivo. Ele está utilizando o ar comprimido, o ar que estava lá naquele balão, né, que eu falei agora há pouco, comprimido, e pintou aí o carro. Está usando esse ar para a pintura de um veículo. Veja como é importante você poder usar essas propriedades do ar a seu favor, né? Mas será que o ar é só isso, né? Será que o ar exerce pressão sobre o nosso corpo, por exemplo? Sim, pessoal, o ar ele exerce uma pressão. O ar exerce pressão sobre os corpos. Esse fenômeno é chamado de pressão atmosférica. A pressão atmosférica, pessoal, é algo muito interessante mesmo. Por exemplo, quando um homem pula de um avião, ele fica flutuando por um certo tempo, né? É claro que ele vai sempre caindo, mas o corpo dele fica mais leve, porque a pressão sobre o corpo dele, lá na altura, é bem pequena. Logo, a gravidade também exerce menos pressão sobre o corpo dele, mas a gravidade está puxando o corpo desse paraquedista para o solo. Mais cedo ou mais tarde ele vai descer. E quando ele descer, a velocidade que o corpo dele vai, a aceleração que o corpo dele vai sofrer é enorme. Por quê? Por causa da pressão atmosférica. À medida que ele vai descendo, a pressão vai aumentando sobre o corpo dele. Aí você pode perguntar, por que é que nós não somos esmagados pelo ar? Veja a pergunta aí da aluna. Ela levantou o dedo ali, ó. Se a pressão sobre os corpos é realmente grande, por que não somos esmagados pelo ar? A resposta, pessoal, é a seguinte. O nosso corpo possui células. Essas células elas têm água dentro dela, né? Então, existe uma pressão também dentro do nosso corpo. Uma pressão causada pela água. Então, essa pressão já existente em nosso corpo evita que a pressão externa duas forças lutando contra a outra. Imagine que tem uma força empurrando você para lhe esmagar e outra empurrando de dentro do seu corpo para fora. Essa pressão aí é uma pressão da água de dentro de nossas células, certo?
que evita que sejamos esmagados. Dessa forma, há um equilíbrio da pressão no nosso corpo. Mas vocês já perceberam, quando você está em um ambiente, por exemplo, quem é ali da região de Olho d'Água, que vai chegando aqui em Pão de Açúcar, ele tende a ir descendo, né? Se você perceber, você vai ver que de Olho d'Água para Pão de Açúcar há uma descida, você vai caindo, há uma depressão, né? Essa depressão do solo vai fazendo com que o seu corpo sinta as reações se você for muito rápido. Por exemplo, quando eu venho de moto de Santana para cá, que eu vou entrando dentro da cidade de Pão de Açúcar, em cima na serra, quando eu avisto o rio lá de cima, que começo a descer, eu começo a sentir um zumbido bem forte dentro do meu ouvido. Esse zumbido, ele é causado pelo quê, né? O que é que causa esse zumbido? É justamente essa diferença da pressão atmosférica, pessoal. Quanto mais alto, menor a pressão. Quanto mais baixo, maior a pressão. Então, ao mesmo tempo que eu vou descendo, o meu ouvido, que é um órgão muito sensível do nosso corpo, ele capta essa pressão. Ele consegue captar essa pressão e você sente essa pressão através de um zumbido. Ou seja, o seu ouvido começa a ser comprimido, né? Esmagado pela pressão. Ele não chega a esmagar de vez a sua cabeça por conta dessa outra pressão que eu falei, que é a pressão normal, natural do nosso corpo. Mas é muito interessante isso aqui, pessoal. Mas e se eu for para um lugar bem alto, professor? O que é que acontece? Olha a pergunta aqui desse outro rapaz. Se o ar fica rarefeito e as pressões são menores em grandes altitudes, até que altura um ser humano ainda consegue respirar? Essa é uma pergunta muito pertinente, pessoal. Vocês já pararam para pensar nisso? Até que altura o nosso corpo suporta, né? De forma que você não venha sentir nada. Olha, a maioria dos alpinistas, né, aqueles que exploram as grandes alturas, eles entendem que após 5.000 metros de altura eles já vão começar a sentir algumas reações. Por exemplo, para você subir ao Monte Everest, você precisaria de um balão de oxigênio para você respirar. Por quê? Porque a pressão lá ela é muito baixa, o ar ele fica rarefeito, o ar ele fica livre, praticamente sem oxigênio. Fica sem oxigênio lá em cima, então ele precisa levar um oxigênio reserva. Isso porque o Monte Everest fica a 8.000 e alguma coisa, né? Quase 9.000 metros de altura, ou seja, quase 9 quilômetros de altura. É muito alto. E à medida que você vai descendo, como você vê na imagem, quanto maior a altura, menor a pressão. Quanto menor a altura, maior a pressão. Então, quanto mais próximo do nível do mar estivermos, maior será a pressão do ar sobre o nosso corpo. E quanto mais distante do solo nós estivermos, menor será a pressão. Então, daí também uma resposta para a questão do avião poder voar, né? Por que o avião voa? Porque a pressão do ar sobre o avião é menor quando ele está em cima. E ele precisa de todo aquele aparato, todo aquele combustível e energia para fazer ele subir, que é para ele poder sair dessa zona de alta pressão. Entendeu? E entrar numa zona de menor pressão. Não é interessante, pessoal? Então, pessoal, a aula vai ficar por aqui. Eu quero que vocês leiam esses textos, né? Façam uma leitura bem profunda. É um assunto muito interessante. A gente poderia discutir muito sobre isso ainda, mas o tempo não vai dar. Já vai entrar aqui em 20 minutos de aula. Então, vocês respondam a essas atividades, ok? As reflexões é só se você quiser, mas eu quero que vocês façam do primeiro ao quinto, ok? Tirem foto dessas atividades que vocês estão fazendo. Você realizando a atividade principalmente. E manda aí no grupo. Ou se você se incomodar de mandar no grupo, você manda no privado. Ok? Lembre de mandar nome e série. Ok, pessoal? Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau. Bom final de semana a todos.